1 João, capítulo 1, versículo 5. Você que encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler então. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Amém. Essa é a palavra de Deus. Queria convidar os irmãos a curvar suas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Nós pedimos a Tua iluminação, ó Deus de luz, para que nós possamos entender a Tua palavra, não somente com o nosso intelecto, mas também com o nosso coração, ó Pai. Abraçar a Tua verdade, para que as nossas práticas, ó Pai, ações, palavras, elas possam estar coerentes com aquilo que Tu é, um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Nós desejamos também isso, ó Pai, e que em nossas falhas, a misericórdia e graça do Senhor possa nos encontrar, nos cobrir, ó Pai. Que o Senhor nos capacite essa manhã para receber essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos olhando aqui para as cartas de João e alguns são os motivos de João escrever, para os seus leitores. Dentre esses motivos é que esses irmãos eles possam descobrir a alegria do que significa ser salvo. Que não somente eles tenham essa alegria que é ser salvo, mas também para que eles andem num viver santo, justo, diante de Deus, diante dos homens, com comunhão na igreja. Então, as mensagens que aparecem aqui, elas são importantíssimas por isso, porque elas têm o poder de nos aproximar ainda mais da revelação de quem Deus é. Ao conhecer quem esse Deus é, essa vida de Deus, ela transborda em nós, nos tornando pessoas purificadas nos nossos atos, palavras e pensamentos. Mas não somente isso, não somente esse estado espiritual que é glorioso, mas também nos coloca em comunhão com a igreja de Jesus, a qual ele está cuidando e purificando. Mas nós sabemos que essa igreja aqui, ela está sendo ameaçada ou por falsos mestres ou por falsas doutrinas a respeito do próprio Deus, a respeito do próprio Jesus Cristo. Ideias ou doutrinas gnósticas que enfatizam, por exemplo, que o que é importante, aquilo que é justo e digno da nossa atenção, na verdade, são as coisas espirituais. Por exemplo, o conhecimento, a alma, pensar naquelas coisas abstratas que não fazem parte desse mundo material, porque o mundo material é um acidente, é algo ruim. Então, nesse caso, por exemplo, algumas pessoas defendiam que é possível você ter uma vida espiritual elevada, mesmo que suas práticas pecaminosas, que tem a ver com os seus atos, elas existissem ali. Ou seja, a pessoa pode ter uma vida de pecado e isso não afetar o espiritual, porque o espiritual está em outro plano. Alguns são esses problemas. As pessoas, inclusive, fizeram essas alegações contra Jesus, dizendo que se Jesus é Deus, ou se Jesus ele faz parte de um plano espiritual elevado, ele não pode se unir à natureza humana, porque a natureza humana ela é caída, ela é ruim.
então eles pregam essa divisão entre o espiritual e o material. Não pode haver unidade no pensamento gnóstico, porque senão isso iria macular essa coisa divina, essa força divina que existe nesse âmbito invisível e espiritual. E nós sabemos, como nós pregamos aqui e falamos isso no domingo passado, que Jesus é o Deus verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É o Jesus plenamente homem, plenamente Deus. É o Deus que se vestiu de carne e osso. É o Deus que se apresentou entre nós. No meu GC a gente estava conversando essa semana sobre o que significa isso. O Deus que criou o universo. Você olha para o universo conhecido, nós temos aí 200 bilhões de galáxias, né? de estrelas, nem se conta. Você tem uma imensidão de coisas aí que existem para além do nosso alcance, da nossa observação. Coisas insondáveis até, difícil de explorar. A gente fica buscando se tem vida humana em algum lugar, né? De tão fascinante que é o universo. E nós dizemos que esse universo é infinito. Mas perceba bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o infinito foi criado por Deus. Que o infinito não tem capacidade de conter o Deus Criador. E nós lemos aqui que antes do infinito que nós dizemos que existir, Jesus já era. Ele já era Deus. E habitava com o Pai na eternidade. E todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então esse é o Deus que nós adoramos num domingo de manhã. Por mais que essa reunião hoje possa parecer simples, as nossas canções possam parecer assim, algo pequeno, ela é grandiosa porque o alvo dessa adoração, dessa canção, desse culto, é esse ser divino que nós cantamos para Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso é interessantíssimo, a gente pensar que, se você analisasse de novo, do ponto de vista da astronomia, o que é o planeta Terra, olhando para a nossa galáxia, seria um grão de arroz ou meio grão de arroz em meio a uma despensa inteira de alimentos. E no meio desse grão de arroz existe lá todo um organismo vivo que Deus ama eles intencionalmente. Somos nós. É interessante demais você pensar nisso, que Deus escolheu seres humanos para amar e ter comunhão. E não somente isso, mas criou esses seres humanos à sua imagem e semelhança. Então, essa é a beleza do Evangelho. Se a gente fosse pensar na grandeza de quem Deus é, nós ficaríamos olhando para algo que cada vez é maior, 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 e a gente olha para nós e vê a gente pequeno, 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 porque vai criando essa distância, mas aí a gente olha para o Evangelho e vê que esse distante que nós estávamos de Deus foi encurtado por meio do Evangelho. Cristo Jesus nos aproximou do Pai e nos faz ter comunhão íntima com esse Deus infinitamente grande, misterioso, que é apresentado nas Escrituras. Então, hoje nós estamos aqui diante desse texto, de que, de tantas coisas maravilhosas, de que Deus é luz, de que Deus deseja nos tratar, nos curar dos nossos pecados e tantas outras verdades. Então vamos para o texto para a gente poder analisar ponto a ponto aqui. Primeiro versículo 5 diz que a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz. Ou seja, o João está dizendo que ele ouviu essa mensagem do próprio Jesus. O próprio Jesus, que é a porta de entrada para o ser de Deus eterno, disse em sua mensagem que Deus é luz. Isso significa que Deus é esse que não há nele trevas, não há escuridão. É um Deus santo, é um Deus glorioso. E que nele, no ser de Deus, não há maldade. Deus não é um Deus que há nele pecado ou injustiça, ou que ele cria algo de maneira maquiavélica. Não, Deus é perfeito, ele é luz. E essa mensagem de que Deus é confiável, ela procede de Jesus, que é o Filho de Deus. De que Jesus é a cara de Deus nesse mundo.
Jesus é a face de Deus nesse mundo, o Deus invisível, o Deus que é infinito. Jesus é a cara de Deus para nós nessa terra. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Não pode haver trevas em Deus. Isso é muito importante. Em Deus não há pecado. Na mensagem apostólica está claro que em Deus não há trevas, de que é um Deus confiável, que é um Deus santo, que é um Deus digno, que é um Deus puro, que é um Deus verdadeiro, e que a consequência com esse Deus deveria também trazer para nós essas mesmas realidades ou essas mesmas características. Se Deus é luz, e isso é muito importante, porque antes João vai dizer que Deus é amor no capítulo 4, mas antes de apresentar um Deus que é amor, ele apresenta um Deus que é luz, que deseja nos iluminar com a verdade. É uma verdade e amor. É a clareza da realidade do que significa ter comunhão com Deus. Um amor que não tem verdade é paixão, é ilusão, é outra coisa. Mas no Evangelho, verdade e amor precisam andar junto. Deus te ama sim, mas antes olhe para a verdade, quem é Deus e quem é você, para que a luz de Deus ilumine a sua vida, então você possa lidar com as trevas que há em você, no seu coração, e você possa então ser tratado, para que você possa cada vez mais experimentar do amor de Deus. Versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, que é luz, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Ou seja, há uma expectativa no caráter cristão, na vida cristã, de que os filhos de Deus andem em santidade. Um verdadeiro cristão, uma pessoa que foi encontrada por esse Deus que é luz, ele precisa ter a sua vida transformada. Ele não pode ter comunhão com Deus, ou seja, ele não pode estar intimamente conhecendo e estar em entranhável relacionamento com Deus e ao mesmo tempo abraçar aquilo que Deus odeia, ou seja, aquilo que Deus abomina, as trevas. Como diz o próprio João no primeiro capítulo, que Jesus brilhou a sua luz e as trevas não podem prevalecer contra Ele. As trevas, elas não podem prevalecer contra a luz. Então, o Evangelho é isso, entendendo, da perspectiva da doutrina da queda, que o pecado, ele trouxe grande escuridão, grande névoa sobre a humanidade. O pecado, ele colocou o ser humano, que antes estava diante de Deus, em um lugar agora misterioso, um estado de cegueira. É como se sempre tentando arregalar os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar nada a não ser a escuridão, as trevas. Se você já passou por essa experiência, você sabe como é que é. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu dirigi numa estrada, né? Essas estradas mesmo que não tem luz, não tem uma alma viva, não tem uma cidade perto, e eu dirigi num palinho, aquele velho, sabe, aquele 95 lá e tal, que a lanterna daquele bicho ali era enfeite, né? E a minha mente, ela ia me traindo, porque eu pensava que a estrada ia vir para cá e as curvas iam seguindo, e a adrenalina, porque eu falei, meu Deus, a qualquer hora eu vou capotar esse carro aqui, porque eu não consigo, né? Não consigo atingir uma alta velocidade. De repente vinha umas carretas com as luzes enormes. Então, a escuridão, ela faz isso com a gente. Ela nos coloca em um estado de tensão, de alarde. A nossa mente começa a imaginar, a projetar futuros, possibilidades e condições que são irreais. Mas é tão bom quando o dia amanhece. É tão bom quando a luz brilha, a alvorada, e a gente começa então a ver as coisas como elas verdadeiramente são. Por isso que algumas pessoas, ao se converterem, elas passam por aquele estado inicial, onde elas começam a contemplar: Jesus me salvou, Jesus é meu Senhor, Deus deseja comunhão comigo, agora vai ser festa, vai ser alegria, vai ser paz, eu estou com Deus, então Deus criou todas as coisas, então vai ser tudo bom para mim. E aí de repente a pessoa começa a viver a vida cristã, ela começa a descobrir que
tem dificuldade, que tem coisas internamente para resolver, que tem pecados a ser abandonado, caráter que precisa ser transformado, e a pessoa depois ela chega e fala assim: eu não sabia que o evangelho ia me trazer tanta bagunça assim. E como disse o outro, né? Não é que o evangelho ele trouxe bagunça para a sua vida, é porque você estava numa casa escura, sem luz, as janelas fechadas, e a casa estava bagunçada, mas você estava acostumado com aquela bagunça e você não via a bagunça, e a bagunça não te incomodava, mas alguém foi lá e abriu a janela, alguém foi lá e acendeu a luz, alguém foi lá e colocou mais luz dentro dessa casa, e você viu que os móveis estavam fora do lugar. Você viu que a sua vida estava bagunçada, empoeirada, suja, encardida. E aí agora que Deus fala para você: arruma essa casa. E você não sabia que uma faxina ia ser tão demorada, não é? Você não sabia que ia dar tanto trabalho mudar as coisas de lugar. E que a luz, no primeiro momento, ia doer os seus olhos. Você ia olhar não só para a realidade da sua vida, mas olhar para si mesmo e perceber: olha, então a luz ela faz isso com a gente, ela ilumina a nossa visão da realidade, a nossa visão correta de nós mesmos. E a luz de Deus, nós vamos ver aqui, ela também exige uma responsabilidade que nós devemos ter em relação a Deus. Agora que nós fomos iluminados, faça alguma coisa. Essa é a mensagem de Deus. De que é verdade, é Deus que nos salva, é Deus que regenera o nosso coração, é Deus que nos habita com o seu Espírito Santo. No entanto, há uma responsabilidade humana que precisa ser tomada agora. A gente precisa fazer algo, não para conquistar a graça de Deus, mas porque conquistados pela graça de Deus, nós precisamos responder ao Senhor com palavras, com atos e atitudes, ações que corresponde. Então Deus é luz. Não pode haver na vida cristã comunhão com as trevas. Nenhuma pessoa pode viver numa disposição para o pecado de prontidão. O pecado na vida do cristão ele precisa ser um acidente. É uma tragédia na vida cristã. Então nós não podemos viver num estilo de vida que sinaliza que nós estamos tentando ter comunhão com Deus e comunhão com as trevas, comunhão com o pecado. Se Deus é santo, o chamado de Deus para nós é que também sejamos santos, né? Versículo 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não pode haver na vida cristã pessoas que elas odeiam o seu irmão, que vivem intriga, fofoca, discórdia, que elas abominem o irmão, que elas dizem assim: não, melhor eu e Deus, e assim eu não sou contaminado pelo pecado, ninguém me prejudica e eu vivo somente em vitória. Não, viver em comunidade implica viver nessa luz de Deus. Aceitar que Deus está iluminando muitos pecadores, e eu faço parte dessa comunhão. É a igreja de Jesus, são os pecadores perdoados, pessoas que também têm suas falhas, pecados e tragédias. No entanto, do mesmo jeito que Deus está iluminando a minha vida e trabalhando na minha vida na salvação, Ele também está trabalhando na vida desse irmão, e eu preciso então me unir a esse irmão em fé, em comunhão, e dizer para ele: olha, nós vamos lutar junto, nós vamos arrumar essa casa junto, nós vamos fazer essa faxina juntos, porque a obra que está sendo feita em você também está sendo feita em mim. Então não faz sentido não ter comunhão. Por exemplo, o isolamento cristão, isso não faz sentido nenhum. Tanto que quando a gente foi obrigado a se isolar na última pandemia, né, a gente ficou indignado, não só porque a gente não podia fazer a nossa caminhada matinal, mas porque a gente foi privado da comunhão com o outro. Falei: meu Deus, como é que eu preciso ver, eu preciso abraçar, eu preciso conversar, eu preciso ouvir o outro cantando um salmo, e o outro um hino, e o outro pregando a palavra de Deus. Eu preciso da comunhão, porque isso é vital na vida cristã.
Isso é bom para mim, é bom para ele, é onde eu posso... Porque, olha só, se Deus nos deu dons, é para que esses dons sirvam ao próximo, para que ele seja uma ferramenta na obra de santificação na vida do outro. E se agora eu estou enclausurado, eu não posso mais ver o meu irmão, como eu vou servi-lo? Então a gente ficou maluco por causa disso. Não porque a gente não podia ir num lugar ou no outro, ou fazer coisas que são lícitas, mas na maioria das vezes são por nosso próprio prazer. A comunhão cristã é uma necessidade cristã, é uma necessidade essencial às pessoas que foram salvas. O contrário disso é pecado, que é o que João está dizendo aqui. Se nós andamos na luz, ou seja, se nós temos comunhão com Deus, não faz sentido não ter comunhão com o próximo. Como eu posso amar a Deus e não amar aqueles a quem Deus ama? Essa é a questão. Porque Deus ama, nós falamos isso aqui, Deus foi aquela cruz pelas pessoas que estão aqui nesse salão, por outras pessoas. Deus, na pessoa de Jesus, foi aquela cruz. O Jesus, que é o Deus, ele foi naquela cruz, ele amou de verdade. Ele não poupou o sacrifício, ele foi, ele se entregou. Por quê? Porque Deus ama essas pessoas. Faz sentido eu não amar a quem Deus ama? Não pode. Eu preciso amar. Tiago, mas é difícil, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa fez fofoca comigo, aquela pessoa, ok, eu sei, o pecado ele tem consequências que às vezes a gente considera até irremediáveis, mas é remediável, o Evangelho. E se você não consegue ter comunhão com o irmão de imediato, porque talvez o pecado dele contra você foi tão duro, você precisa começar a quebrar essas barreiras pensando na seguinte questão: Deus ama essa pessoa? Se Deus ama essa pessoa, eu também preciso pensar seriamente em amá-la também, em perdoá-la, em ter comunhão com ela, em considerá-la como digna. Não posso mais rotulá-la como uma outra coisa a não ser como um filho e uma filha de Deus. É isso, é a identidade dessa pessoa. Então, veja quão radical é pensar na obra do Evangelho e quem Deus é. Como diz o João Calvino, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Deus nos faz conhecido. Ele vai falando, olha só, olha quem você é. Olhe para mim quem eu sou, olha só quem você deve ser. E a gente vai conhecendo a Deus e nos conhecendo nesse processo do que significa viver a vida cristã. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue de Jesus, ele foi derramado pela igreja, nos purificando. Nos purificando. Na comunhão dos santos, nós somos purificados. Perceba bem que a ênfase aqui da purificação está na comunhão, não apenas no individualista, no individual. Deus te purifica, Deus te purifica. Não, Deus nos purifica. É o sangue de Jesus derramado pela igreja, é o sangue de Jesus derramado pela sua noiva. E esse sangue nos traz purificação, ou seja, ele nos limpa, nos lava de toda treva, de toda sujeira, de todo pecado. É o sangue de Jesus que vai nos lavando e vai, como diz a canção, nos deixando alvo mais que a neve. Não é, Tiago, não é para você pensar literalmente em, eu estou ficando branco, não tem nada a ver isso. É a questão de você pensar que você vai sendo purificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai te lavando de todo pecado. Nenhuma água, nenhuma outra coisa nesse mundo poderia fazer isso. Essa sujeira não sai com água e sabão como os irmãos sabem, né? Essa casca só sai com água e sabão, né? Ninguém entendeu a piada, ok, segue. Essa sujeira só sai com sangue de Jesus, que nos traz essa purificação. Mais adiante a gente vai pensar sobre isso. Versículo 8 continua, João continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Como algum entre vocês, imagino João dizendo, podem dizer que já chegaram ao nível de santidade, de pureza, de espiritualidade total. Como vocês podem dizer isso? Como vocês podem se sentir tão superiores, dizendo, eu não peco mais? Como nós
vivendo em comunidade, podemos dizer para os irmãos que estão ao nosso lado, falar assim, nossa, mas você é inferior a mim, porque você não chegou a esse nível de santidade, pureza, de luz. Essa é a questão aqui. Diante da nossa realidade, não pode haver soberba. Nós não podemos dizer, não temos pecado nenhum. Não, Cristo já derramou o sangue dele sobre mim, eu não tenho mais pecado nenhum. E não, você tem pecado. Você tem pecado. Eu vou explicar uma coisa para você, para você entender isso. O sacrifício de Cristo, ele é como um ato judicial. A obra da redenção, ela é um ato judicial. Imagine você, por causa do pecado de Adão, nós fomos considerados culpados. Em Adão, toda a humanidade, ela é considerada, ou seja, ela é considerada por Deus como culpada, ou seja, toda a humanidade está no banco dos réus, aguardando sentença. O fato de nós pecarmos é uma tragédia contra Deus. No entanto, não é primariamente por isso que nós somos colocados no banco dos réus. Porque se assim fosse, alguém poderia dizer, vou tentar viver uma vida sem pecado. E aí, se eu conseguir viver uma vida sem pecado, nunca Deus poderia me condenar. A ira de Deus nunca poderia se acender contra mim. Por quê? Porque pela minha vida, pela minha justiça, eu aplaquei a ira de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade é considerada pecadora. A Bíblia ensina uma segunda coisa. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade herda uma natureza pecaminosa. O N. Gruden, que é um sistemático, ele diz o seguinte: o ímpio, mesmo quando está dormindo, não é agradável aos olhos de Deus, porque a sua natureza é pecaminosa. Porque a sua culpa ainda está lá, mesmo não cometendo pecado, há um problema na natureza humana e há um problema em como Deus vê a humanidade, manchada e maculada pelo pecado. Então, Cristo Jesus, indo àquela cruz, ele faz algo por nós. A gente fala isso na doutrina da justificação. Tem vários sermões no YouTube nossos falando sobre isso. Na doutrina da justificação, Cristo, ele então nos livra dessa condenação, se oferecendo para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, o santo, o justo, se entrega por injusto e faz então a obra de substituição. Isso é muito importante. Ou seja, a ira, a condenação que viria sobre nós, veio então sobre Cristo naquela cruz. Ok, isso nos tira então a culpa. O apóstolo Paulo vai tratar isso na carta de Romanos. Não há mais culpa, não há mais condenação, Romanos capítulo 8. Então agora Deus não nos vê mais como esses pecadores no sentido do nosso estado diante de Deus. Como Deus nos considera, porque agora Deus nos atribui o que é a justiça de Cristo. Nós somos considerados justos. No entanto, há uma outra coisa que nós devemos pensar, que é o problema da natureza humana. Porque mesmo sendo considerados justos por Deus, santos diante de Deus, nós ainda pecamos. E alguém poderia dizer, como eu já ouvi várias e várias vezes, não, você não é mais pecador, não. O Lutero já respondeu isso há 500 anos atrás, que nós, nesse momento, nós experimentamos uma dupla significância. Nós somos considerados justos por causa do sacrifício de Cristo e pecadores por causa da natureza humana e por causa dos nossos atos. Ou seja, João está dizendo, se nós dissermos que não temos pecado, nós o quê? Mentimos. Nós enganamos a nós mesmos. O caminho da mudança, da salvação, de você ser curado, é você entender que há uma doença a ser tratada, certo? Eu estou com um problema, uma doença, eu já tentei várias coisas e ela não funciona, e agora eu estou na negação, eu estou negando para ver se funciona. Não estou doente não, só. Isso aí é a impressão sua. A gente está vendo sintoma, a gente está olhando, o médico está examinando, não estou não. Isso aí é coisa da sua cabeça. João está dizendo, você está enganando a você mesmo, e a verdade de Deus não está em nós.
Nós não podemos nos enganar. A gente precisa entender o seguinte: por mais que nós fomos alcançados pela graça de Deus, experimentamos de uma realidade espiritual maravilhosa, que é ser salvo, é ser considerado justo diante de Deus, nós ainda temos um problema. Nós ainda pecamos, nós ainda temos pecado. Como diz o outro, que ainda há pecado na nossa santidade. Nossos atos ainda são maculados de alguma maneira, nós ainda temos pensamentos gananciosos, né? Então, o pecador que se recusa a viver a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, ele não pode dizer que está em comunhão com Deus, ou seja, pecado. Ele não pode dizer que fala não, estou perfeito, estou justo, não, você está enganando a si mesmo. Esses atos, eles não podem permanecer diante da luz de Deus. Isso é vergonhoso, isso é algo terrível. Mas, ok, a gente vai caminhar, e o versículo 9 continua. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Olha só, Tiago, mas você está colocando um peso de pecado aqui? Não, eu estou querendo dizer o seguinte: o pecado é um inimigo a ser vencido por você ainda. Ele foi vencido por Cristo, mas ainda é uma realidade. E há uma forma de você vencer o pecado na sua vida, que é encarando que você é pecador e confessando. É dizendo primeiro para Deus: pequei contra os céus. É dizer que nós pecamos, cometi pecado. Como diz muitos pastores, dê nome aos seus pecados. O meu pecado foi esse, eu menti, eu criei briga entre irmãos, o meu pecado é que eu sou agressivo, o meu pecado é que eu sou avarento, o meu pecado é que eu sou gastão, eu gasto dinheiro desenfreadamente, eu não posso ter cartão de crédito, o meu pecado é que eu sou negligente, o meu pecado é que eu engano as pessoas, o meu pecado é que eu sou arrogante. Dê nome aos pecados e confesse esses pecados para Deus, sabendo que esse Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus pode nos perdoar desses pecados e Ele pode nos purificar de toda injustiça. Ele pode tirar toda essa nhaca que está aí na nossa vida. A confissão de pecados, que é uma prática milenar dos cristãos, ela tem entrado em desuso, porque nós ficamos com medo de confessar os nossos pecados por causa da vergonha, e um tipo de orgulho se apossa de nós. Você pensa assim: se eu disser para Deus tudo bem, mas se eu disser para uma outra pessoa que eu faço isso, essa pessoa vai achar que eu não sou espiritual. Ela vai achar que eu não sou madura, ela vai me condenar, ela vai me julgar. E eu sei que talvez você passou por alguma igreja que você tentou fazer isso e a coisa não ficou boa lá. No entanto, a realidade bíblica, ela diz que não somente nós devemos confessar o nosso pecado a Deus, que pode nos perdoar e purificar, mas que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curado, como diz Tiago. Então a prática de confessar pecado, ela não deveria ser um motivo de vergonha para nós, mas um motivo de um santo orgulho em Deus. Um ato de coragem, onde nós podemos abrir as nossas falhas com irmãos, que também são pecadores, e por isso não podem também, tipo assim, então quer dizer então que você cai nesse pecado até hoje, então você não é crente. Não, onde a gente pode encontrar misericórdia da parte de Deus e da parte da igreja também. Isso deveria ser uma igreja saudável, onde nós podemos dizer para os irmãos: olha, você me perdoa porque eu fui assim com você, eu falei isso. Onde nós poderíamos tratar, eu preciso de ajuda. Imagine você uma igreja onde você diz para uma outra pessoa e fala assim: eu tenho esse pecado na minha vida, tem sido uma luta constante, eu preciso de ajuda, me ajuda com isso? E o irmão ter misericórdia com você. Seria uma coisa extraordinária. Mas a gente trata que confessar, admitir o erro, a fraqueza, é algo ruim, é algo não espiritual. Que ser espiritual é ser intocável, é ser gnóstico, é ser uma pessoa que quase está saindo do corpo já, né? E a gente vai enganando a nós mesmos. Porque
nós temos ainda tantas coisas a serem trabalhadas no nosso caráter, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Mas graças a Deus que nos coloca diante uns dos outros, para que, olhando uns para os outros, nós possamos nos ajudar. E o sangue de Jesus é derramado em nós e nos purifica de toda injustiça. Perceba bem o que João está dizendo. Versículo 10, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 3 coisas. Eu digo que não tenho pecado nenhum, mas mas o Paulo fala, não, você tem pecado, admita que você tem pecado e confesse, porque se você disser que não comete mais nenhum tipo de pecado, você é mentiroso. Algumas pessoas, por exemplo, na hora que vão ceiar, elas falam assim, mas eu não vou ceiar porque eu cometi um pecado essa semana. Você cometeu um pecado quando você acordou hoje. Tenho certeza. Se você dirigiu, tem a probabilidade maior de ter cometido mais pecados do que outros que vieram a pé. Não é isso? Se você acordou com sua esposa e filhos, rapaz, é isso. Você está diante as intenções do seu coração, pensamentos e ações, elas estão o tempo todo aí lutando para viver uma vida espiritual. Mas é verdade que, por mais esforçado que você seja, ainda assim há falhas ali que, se você pensar claramente, você seria, vamos dizer assim, reprovado. No entanto, você não precisa viver pensando minuciosamente em cada pecado, viver numa coisa aprisionante, né? Você pode viver numa consciência de graça de Deus. A consciência da graça de Deus, ela admite que você pode ser uma pessoa que falha, no entanto, uma pessoa que é sempre surpreendida pela graça de Deus, sustentada pela misericórdia de Deus, e que, se você perseverar na vida diante de Deus, na comunhão com Deus de luz, a luz de Deus ilumina você, e um dia você vencerá, seja essa falha que você considera mais grotesca agora, seja aquelas pequenas que você ainda nem pensou direito. Deus nos dá essa capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de vencer esse pecado. O pecado, ele aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. O pecado, ele não muda a nossa condição de filhos. Não é que você pecou, deixou de ser filho. Aí você reconciliou com Deus, tomou uma ceia, filho de novo. Aí você pecou na segunda-feira, vai esperar domingo. Aí você fica ligando e desligando, céu e terra, céu e terra. Não é isso não. A sua condição legal, lembra que eu falei isso? A declaração legal de Deus que você está absolvido, que você é justo, de que você foi salvo, ela permanece. No entanto, o pecado, ele atrapalha a nossa comunhão, a nossa sensibilidade, a nossa percepção de Deus. E é esse o ponto dessa manhã, é que nós poderíamos ser pessoas mais santas, no sentido de ter mais comunhão com Deus, de perceber melhor Deus, a vontade de Deus. Esse pecado, ele nos atrapalha não somente de perceber Deus, ficar alienado de Deus, mas também o pecado atrapalha a gente de ter comunhão com os irmãos, também nos deixa alienado dos irmãos. Ele perturba a vida, ele gera confusão ao invés de paz, inimizade no lugar de comunhão. Contudo, nós podemos experimentar nessa manhã graça de Deus, indo para Deus, dizendo: Deus, eu pequei. Perdoa os meus pecados e me purifica, me aproxima desses irmãos que o Senhor colocou à minha volta, porque eu não quero andar alienado nem deles, nem do Senhor. Então, a gente prossegue, né? Deixa eu pegar aqui, mudei. Ok, a gente prossegue o versículo 1 do capítulo 2 aí. Meus filhinhos, veja o amor do apóstolo João. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. É como uma mãe que já te chamou a atenção várias e várias vezes. E você fala: minha mãe é chata, né? Mas ela fala aquilo que é necessário, aquilo que nenhuma outra pessoa tem coragem de dizer. Uma mãe, amando tanto o seu filho, ela não fica com medo de perder o amor do seu filho, escondendo a verdade. Se você é mãe, você sabe disso.
Você chama o seu filho no canto e fala a verdade. Filho, eu estou falando isso para você, para que você não mais cometa erros, para que você não peque, para que você não caia em uma situação que será ruim para você. A verdade, ela precisa existir, e o apóstolo João faz isso, como um pai ou como uma mãe, mas como alguém que tem filhos e cuida desses filhos. Vocês que nasceram no Evangelho, vocês que estão caminhando na verdade do Evangelho, essas recomendações que eu estou dando para você, essa carta, esses escritos, é para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se o pecado de você, se o pecado aparecer na sua vida, se a tragédia aparecer, se você cair em pecado, se você for surpreendido, e ao ser surpreendido, for condenado por Satanás, for condenado, vir a ideia de que agora eu voltei para o banco dos réus, ou que agora você não era crente, você não era santo, você não fazia aquilo, você não fazia aquele outro, e agora o pecado está aí, e aí? Você não é filho? Se essas coisas começarem a aparecer, se você começar de novo pensar na sua condição antes de Cristo, lembre-se, Jesus é o seu advogado. É a mesma palavra para o Espírito Santo quando Jesus fala que vai enviar um auxiliador, um parácletos, A mesma palavra lá para o auxiliador ali do Espírito Santo é a palavra usada agora para ele, para Jesus. É o advogado, é aquele que te defende, como diz Hebreus, que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, ele como sumo sacerdote está intercedendo por nós junto ao Pai. Toda vez que nós pecamos e pedimos perdão a Deus, o próprio Jesus está dizendo para o Pai, olha, por causa do meu sacrifício, a justiça dele está em mim, a justiça dele não está nele mesmo. E o Pai agora nos olha não mais pelas nossas obras, mas nos olha pela obra do seu Filho Jesus. É como se houvesse uma camada de Cristo em nós. É como se você estivesse coberto por Cristo, coberto pelo sangue de Cristo, e quando o Pai olha para você, Ele olha Cristo. Essa é a ideia da obra de Cristo. Você purificado, lavado pelo sangue de Jesus. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós estamos cobertos pela justiça de Cristo, pelo próprio Cristo. Por quê? Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação, a gente poderia pensar na tampa da propiciação, onde o sangue era derramado, aspergido, e era o lugar de purificação, simbolizando que houve purificação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. Ou seja, no sacrifício de Cristo há suficiência. Olha só, Cristo é tão rico em misericórdia e a sua obra é tão poderosa que ela tem capacidade não somente de purificar você, mas todos nós aqui nessa comunidade e o mundo inteiro. Os crentes do mundo inteiro podem experimentar dessa purificação. O sacrifício de Cristo não é limitado, não é como se a gente tivesse uma caixa d'água de 10 mil litros e a cada vez que a gente usasse ali, ela fosse esvaziando, não. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para lavar não só uma geração, não somente um local, não somente Jerusalém, não somente Belo Horizonte, mas para lavar o mundo inteiro, se necessário, eficazmente. É tão bonito a gente pensar sobre isso, pensar sobre a necessidade que nós temos de andar na luz. Primeira coisa, você precisa ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, você precisa abandonar os pecados, você precisa abandonar uma vida de trevas, uma vida que é inimiga de Deus. Não faz sentido você dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Você precisa ter uma vida pura, santa, como diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você confessa, se você se abre e diz, Deus,
O Senhor que é o Deus de luz, ilumina, porque ainda há trevas em mim. O meu coração ainda maquina o mal, ainda há iniquidade nos meus pensamentos. Ilumina, purifica, brilha essa luz para que tudo na minha vida, cada parte, cada cômodo da minha casa seja iluminado. Deus é justo para nos perdoar porque Ele encontrou uma base justa onde Ele pudesse se satisfazer. O perdão na sua vida, olha só, você que fala assim, Tiago, eu não sei orar, eu não sei pedir a Deus, eu não sei usar as palavras corretas, não deixe que isso te atrapalhe de ir a Deus. Não deixe que isso te atrapalhe de pedir perdão. Por quê? Porque a base para o perdão de Deus está em Jesus, não na sua oração. A base para que você seja perdoado não é assim a qualidade das palavras que você usa, mas em Jesus, no sacrifício dele. O sacrifício de Jesus é suficiente. Por mais que você não consiga juntar o A com B, o B com C e formar as palavras, você pode ser perdoado porque Jesus Cristo é suficiente. A base, por causa de Jesus, o perdão de Deus agora é estendido na sua vida. Então nós podemos alcançar a misericórdia da parte de Deus, nós podemos crer na obra purificadora de Cristo Jesus e nós podemos experimentar verdadeira vida sem pecado, sem pecado. Tiago, mas e se eu pecar? Confessa seus pecados. Mas se eu pecar, confessa seus pecados. Primeiro experimente o perdão de Deus. Experimentou o perdão de Deus? Abandone os seus pecados. Mas se eu pecar, Tiago, confesse os seus pecados. Experimente o perdão de Deus e recomece. Levanta, vai de novo, viva e busque viver uma vida santa. Tiago, mas são tantas coisas, eu comecei a pensar seriamente sobre a minha vida e eu percebi que eu não pecava somente nas minhas ações, mas também nos meus pensamentos. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e descanse de que é Jesus suficiente como oferta pelos seus pecados, né? Obviamente, a gente poderia pensar em algumas coisas aqui para a gente poder finalizar o nosso sermão dessa manhã. Tantas coisas para falar, tão pouco tempo sempre, não é isso? Primeiro, eu queria dizer para você ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é viver uma vida de santidade na sua presença, santificando, consagrando tudo a Deus. Viva uma vida de santidade na presença de Deus. Como diz o ditado latino, né, corandel, né, sempre na presença de Deus. Essa consciência de que você está sempre na presença de Deus deve santificar suas palavras, seus pensamentos, suas intenções. Pense, nada está oculto de Deus. Deus está sempre diante, presente. Então, essa presença de Deus na sua vida deveria te estimular ainda mais às boas obras e uma vida santa. A santidade exige verdade em palavras e em atos. A segunda coisa é que viver para Deus significa que temos que ter um relacionamento íntegro com o nosso próximo, né? Se os 10 mandamentos diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos, um profundo desejo de experimentar comunhão com a glória de Deus deve também ser acompanhado de um intenso desejo de ter comunhão com os irmãos. Se você não tem desejo de ter comunhão com os irmãos, você dispensa algo muito glorioso em Deus. O próprio Deus deseja ter comunhão e intimidade com os irmãos. Eu sei que é difícil, gente, eu entendo. Algumas pessoas são um pouco mais introspectivas, né? Algumas pessoas têm dificuldade de relacionamento. Existe um perfil de pessoa que você abomina mais do que outros. Eu sei disso. Né? Não sei porquê, se era alguém na sua família, um colega de escola, alguém no trabalho, mas, no entanto, você está lidando com pessoas que estão diante da cruz. O discipulado não é seguir Jesus sem olhar para o lado, o discipulado é seguir Jesus olhando para o lado e vendo, olha, Jesus está chamando mais pessoas. Oi, qual é o seu nome? Oi, qual é o seu nome? Que bom que você está aqui também. E a gente ter essa capacidade que o Espírito dá, da gente poder conviver com os irmãos. E não somente de conviver, mas amá-los. Não somente suportá-los, mas amá-los. Mas desejar o bem
desejar o bem, desejar o crescimento. Então, é verdade, em alguns momentos a comunhão se torna difícil, mas isso não é louvável, né? É um pecado, é por causa da nossa dureza de coração, né? Terceiro, eu queria dizer para você, nesse domingo, descansar na mensagem de perdão de pecados que é oferecida no Evangelho. Claramente, uma mensagem clara de que você precisa descansar em Jesus, descansar que é verdadeiro. Nós confessamos isso no Credo Apostólico, nós cremos no perdão de pecados. O perdão de pecados é, Tiago, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o meu passado, você não sabe o que eu fiz contra aquela pessoa, você não sabe. Deus é poderoso para perdoar pecadores. E o sacrifício de Jesus é suficiente. Então você precisa experimentar o perdão de Deus e se perdoar. E se perdoar. E se perdoar. João fala de um perdão paternal. Ele usa essa linguagem, filhinhos, né? Aqui eu falei sobre o perdão judicial, mas João está falando de um perdão paternal. O perdão judicial, como eu disse, ele se refere ao perdão do castigo pelos pecados. O cristão, ele recebe o perdão judicial quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. É chamado judicial porque é concedido por Deus em seu papel de juiz. Mas e quanto aos pecados que nós cometemos depois da conversão? No tocante ao castigo, o preço já foi pago por causa de Jesus no Calvário. No tocante à comunhão na família de Deus, o santo que pecou precisa receber o perdão paternal de Deus, ou seja, o perdão com o Pai, obtido pela confissão de pecados. Perdão judicial você já recebeu no dia que você creu em Jesus Cristo. O perdão como paternal de Deus é diariamente. E como é bom escutar o nosso Pai dizendo, está perdoado, paz seja com vocês, não peque mais. É de novo, as mães fizeram isso muito pelos filhos, não é isso? O seu filho pecou mais uma vez, ele fez aquela coisa errada de novo, né? Ele quebrou de novo, mas arrependido volta para a mãe e diz, me perdoa. A mãe fala assim, não, você sempre faz isso, eu não vou te perdoar, não. A mãe faz isso? Está perdoado, não peque mais, não faz isso de novo. Olha só, a consequência do seu pecado pode ser essa, mas você está perdoado, você tem comunhão comigo, eu não vou te rejeitar. Você não vou te jogar fora, né? Então, eu lembro uma vez que eu sentei com meu filho mais velho, e ele tinha feito uma coisa lá, e eu chamei ele para conversar, e antes de eu chegar para falar, ele chegou para mim e falou assim, me perdoa, pai, eu estou errado, e quebrou. E eu falei, ele entendeu, antes mesmo de dar todo o sermão, ele tinha entendido, e muitas vezes é assim, às vezes a gente tem tantas palavras ensaiadas para falar com Deus, mas Deus sabe quando o pedido é genuíno, a confissão é genuína, quando você entende, cara, eu pequei, eu caí mais uma vez. Então nós precisamos do perdão judicial apenas uma vez, mas do perdão paternal muitas vezes. E se você me escuta aqui nessa manhã e ainda não recebeu o perdão judicial, o perdão de uma vez por todas, hoje é o dia. E se você pecou, a gente vai cear. E se você pecou hoje pela manhã, essa semana, esse mês, hoje também é um dia de perdão paternal de Deus, te abraçando como filho, como filha, como diz o João Calvino, se a remissão de pecados ela é verdadeira, ela não está separada do arrependimento. Mas onde há arrependimento, há esse temor de Deus, há também purificação dos pecados. O Deus que te perdoa é o Deus que te purifica também, que vai te fortalecer para você abandonar qualquer tipo de pecado na sua vida. Amém?